Olá, a Bíblia no meu dia a dia está começando e hoje temos uma frase de Madre Teresa de Calcutá para nos inspirar, que diz assim: tudo o que você fizer, faça-o para a glória de Deus e pelo bem das pessoas. Que esta frase nos motive no nosso estudo de hoje, que está em 2 Coríntios 10, do 1 ao 18. Caderno e caneta na mão, está no ar a Bíblia no meu dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos nos colocar assim na presença do Senhor, pedindo ao Espírito Santo a luz, a sabedoria, o discernimento, os dons do Espírito, para que possamos realmente acolher a palavra de Deus, ouvir a mensagem do Senhor e, claro, colocar em prática na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O nosso estudo de hoje, então, é todo o capítulo 10º da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo defende seu ministério. Eu, Paulo, vos suplico pela mansidão e bondade de Cristo. Eu, tão humilde quando estou entre vós, e quando ausente, tão ousado para convosco. Peço-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a recorrer à severidade da qual pretendo usar com aqueles que julgam que temos precedido segundo a carne. Pois, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne. As armas de nosso combate não são carnais. São armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Destruímos sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus. E subjugamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estamos prontos para punir toda desobediência, uma vez que a vossa obediência estiver completa. Reconhecei o que é óbvio: se alguém está convencido de pertencer a Cristo, considere bem que, como ele, nós também pertencemos a Cristo. E mesmo se eu me gloriar um pouco demais do poder que Deus nos deu, certamente para a vossa edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei por isso. De fato, não quero dar a impressão de vos amedrontar com minhas cartas, pois há quem diga, as cartas são severas e enérgicas, mas a presença física é fraca e o discurso desprezível. Esse que assim fala, fique sabendo que tais como somos pela palavra, por meio das cartas, quando estamos longe, tais seremos pela ação quando estivermos presentes. Na verdade, não ousamos equiparar-nos nem comparar-nos com alguns que se recomendam a si próprios. Quanto a nós, não nos gloriamos além da medida, mas somente dentro dos limites que Deus marcou para nós, fazendo-nos chegar até vós. E aqui a gente pode dar uma pausa para pedir ao Padre Cláudio que nos ajude nessa reflexão do que Paulo quis dizer com nos gloriamos, não nos gloriamos além da medida, mas somente dentro dos limites que Deus marcou para nós. Padre Cláudio. Caros irmãos e irmãs, nós temos um terceiro momento da nossa carta, da segunda carta aos Coríntios. Esse terceiro momento é chamado de carta polêmica. Não no sentido negativo do termo, mas polêmica porque Paulo polemiza com alguns adversários que o perseguem. Por exemplo, nós vemos aqui no versículo 1 do capítulo 10. Eu mesmo, Paulo, os exorto pela bondade e clemência de Cristo. Eu tão humilde quando estou na presença de vocês, mas tão ousado quando estou longe.
Peço que vocês não me obriguem a mostrar-me ousado quando estiver aí, no sentido de agir com audácia contra os que nos julgam como se vivêssemos segundo a carne. Na verdade, esse texto está polemizando de que muita gente dizia: o Paulo, quando está longe, tem expressões de ousadia. O Paulo é forte, o Paulo escreve cartas muitas vezes ousadas para cada um de nós. Mas quando está presente dentro da comunidade, Paulo se mostra um fraco, se mostra alguém talvez muito comum. E Paulo então quer demonstrar de que a glória do seu apostolado não consiste em expressões humanas externas, mas consiste sim naquilo que ele próprio recebeu da iniciativa de Deus. Tanto que ele vai dizer no momento: nós não precisamos de cartas de recomendação, não precisamos de que alguém nos elogie, não precisamos ser engrandecidos. A nossa glória consiste de forma diferente para Paulo. Tanto que ele vai pronunciar de que nós não nos orgulhamos de forma desmedida, mas nos orgulhamos na justa medida ou na medida verdadeira que Cristo nos deu. Obrigado, Padre Cláudio. Agora nós seguimos com a leitura do versículo 14. De fato, não estamos ultrapassando nossos limites, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vós. Na verdade, fomos os primeiros a chegar até vós pregando o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos indevidamente em trabalhos alheios, mas esperamos que com o progresso da vossa fé, nós também cresçamos sobremaneira no meio de vós, dentro dos limites marcados para nós. Assim, poderemos levar o Evangelho além de vossas fronteiras, nunca nos gloriando do que outros tenham feito no seu terreno e a seu modo. Quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, não aquele que se recomenda a si mesmo. É palavra do Senhor, graças a Deus. E ao final dessa leitura, nós nos perguntamos: qual a mensagem do Senhor para nós no dia de hoje? Aqui nós vemos Paulo falando de, nós podemos dizer assim, um combate espiritual. E qual a tática que nós devemos usar dentro de um combate espiritual? Aqui Paulo vai dizer que nós devemos usar de armas espirituais, mesmo sendo combate com seres humanos, para combater, no caso Paulo fala aqui, destruir sofismas, orgulho intelectual e outros desafios que ele enfrentava. Apesar de ser problemas humanos, sofismas, orgulho intelectual, mas a maneira certa que Paulo nos recomenda aqui é usar armas espirituais, as armas da fé, porque o nosso combate não é contra pessoas, mas contra os espíritos, contra o mal que age por meio de pessoas ou que age dentro de nós mesmos, fazendo que a gente comece a enxergar as pessoas como nossos inimigos. Nossas pessoas não são nossos inimigos. Nosso inimigo é o demônio, e aí o Senhor quer nos abrir a visão para este combate espiritual que nós enfrentamos. Qual a mensagem do Senhor para nós, para cada um de nós no dia de hoje? Então, diante das batalhas espirituais, devemos usar armas espirituais. E aí, essas batalhas espirituais que acabam nos afetando são batalhas de todo tipo, muitas vezes dentro da família. E aí, nessa hora, especialmente na família, é importante que a família ali se una, porque a gente costuma dizer, é verdade, a família que reza unida, ela permanece unida. Nessas horas, a família tem que se unir em oração mesmo, apesar de ver ali, mas esses problemas são problemas humanos, são problemas do dia a dia, corriqueiros,
mas para se vencer esses tipos de problemas somente com as armas espirituais. E é por isso que eu quero convidar você para a gente rezar nesse momento. Nesse momento, encerrando o nosso estudo, mas que certamente você vai continuar aí na sua casa, você vai poder anotar, você vai poder grifar outros versículos, outras palavras que chamaram a sua atenção. Nós queremos rezar, nos entregando ao Senhor, pedindo ao Senhor a graça de usar as armas verdadeiras, as armas espirituais diante da batalha. Senhor Jesus, nós nos colocamos em oração, me coloco em oração. Esses meus irmãos que estão rezando conosco nesse momento, também, Senhor, estão se colocando em oração. Porque, Senhor, nós necessitamos das armas espirituais, Senhor. Nós já estamos aqui, Jesus, recorrendo à Tua palavra, Senhor. Esse é o nosso alimento, é a nossa força, Senhor, para enfrentar as batalhas do nosso dia a dia. E no nosso dia a dia, nós ouvimos tantos apelos, tantas imagens que nós vemos, tantas palavras que nós ouvimos, tantas notícias. E isso acaba por nos confundir de perceber qual é a voz de Deus no meio de tanto rumor, no meio de tanto barulho. Somente o Senhor que nos ajuda a perceber a mão dEle presente nos acompanhando, a voz dEle nos direcionando. Senhor, nós queremos perceber a Tua voz, Senhor. Jesus, diante das discussões, diante das dificuldades que enfrentamos, ajuda-nos, Senhor, a recorrermos a armas espirituais, para não ficarmos, Senhor Jesus, apenas com argumentações humanas, intelectuais, querendo rebater sofismas com sofismas humanos ou argumentos de orgulho intelectual com nossos argumentos. Não, Senhor. Ajuda-nos a silenciar quando for o momento, mas também a responder quando for o momento certo, de acordo com o Teu Espírito, sob a Tua unção. Nós louvamos o Senhor e bendizemos, porque hoje Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir, a tática que nós devemos seguir ali para enfrentar as batalhas, o combate espiritual no nosso dia a dia. Assim a gente já chega ao final deste programa, a Bíblia no meu dia a dia, mas eu quero convidar você então a anotar tudo que o Senhor está te falando, para que realmente isso fique fixado na sua mente, no seu coração, e mais ainda, para que você, para que eu, possamos colocar isso em prática. Essas táticas para vencer as batalhas espirituais também do nosso dia a dia. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! CançãoNovaPlay.com. Assine já!